Então, a nossa parte prática, como estudo de caso, eu escolhi o coronavírus. Desculpa, gente. Eu acho que nem precisa dizer porquê do coronavírus, né? Por causa da pandemia que a gente está vivendo. E eu acho que trabalhando com esse vírus também, a gente aprende algumas coisas, principalmente em relação à mutação, variantes, linhagens. Essas diferenças eu acho que são importantes quando a gente estuda. Então, recapitulando, o coronavírus, geralmente ele tem aproximadamente 30 mil nucleotídeos. Eles têm alguns genes que são mais importantes que outros, né? Então, a gente tem a ORF1A e a B, que são importantes no processo de replicação. O gene spike do envelope e a nucleoproteína de membrana, que são importantes na entrada do vírus na célula e na manutenção desse vírus no interior da célula, né? Aqui tem a representação esquemática desse vírus, e para complementar a importância dele, esse aqui é o dado que eu tirei do Ministério da Saúde do Brasil, né, no dia 3, na sexta-feira, e a gente vê o número de casos que estão surgindo ao longo dos dias, tem 70 mil casos novos ainda, e a gente já está acumulando mais de 300 mil óbitos. Então, é muito importante a gente fazer o estudo desse vírus, e até mesmo para entender como que essa doença é causada, uma vez que várias variantes, várias linhagens estão surgindo, né? E aí, por que surgem essas variantes, essas linhagens? Devido à presença de mutações, né? Que vírus, eles apresentam uma taxa de mutação muito maior do que outros seres vivos. Então, devido à presença dessas mutações, ocorre, então, o surgimento de novas variantes. E essas variantes, elas podem surgir e desaparecer, ou então elas se fixam na população. Então, elas surgem e ficam persistentes. E aí, muitas variantes, algumas linhagens vêm sendo documentadas nessa pandemia de coronavírus. E aí fica a pergunta, como que a gente faz a identificação dessas mutações para a classificação, então, de novas variantes e linhagens. Então, a gente sempre compara as sequências, né, o genoma do vírus atual, que a gente isolou de amostras, por exemplo, de 2021, com a sequência referência do COVID, de SARS-CoV-2, que foi a primeira sequência reportada em 2019 na China. Então, aqui, um print que eu tirei da minha tela, que aqui a gente consegue ver os aminoácidos, né, que cada códon codifica, e aqui a gente tem um pedaço da sequência referência desse SARS-CoV-2 que foi isolado em 2019. Então, essa aqui é a minha sequência referência, meu genoma de referência. E aí a gente verifica essa questão de mutação em um programa que chama Tablet. Isso é só por curiosidade mesmo. E no Tablet a gente consegue verificar, então, com o arquivo de sequenciamento, se a gente consegue fazer um mapeamento do genoma montado, né, contra o nosso genoma de referência. E aí aqui, por exemplo, no nosso genoma de referência, a gente tem uma base C, e nessa minha sequência aqui que eu estou analisando, eu já não tenho essa base C, por exemplo, eu tenho a base T. Então, esse aqui representa uma mutação em relação à sequência de referência que é original. Vamos dizer que é ancestral. Então, essas linhagens e variantes que vão sendo documentadas, elas estão surgindo justamente por causa de análise de novos genomas de SARS-CoV-2, que estão sendo sequenciados de amostras positivas na pandemia, e a gente consegue verificar a presença de várias mutações no genoma. Essas mutações, elas podem ter um efeito negativo para o vírus, e geralmente elas podem desaparecer justamente por ter esse efeito negativo, ou então pode ter um efeito positivo. Então, muitos dos estudos que estão sendo feitos hoje é para tentar responder quão amplamente essas novas variantes se espalham, né, em relação ao tempo e espaço. Será que a doença, que é o COVID, provocado por essas novas variantes, ela difere da doença causada por outras variantes? Será que tem uma variante que ela é mais infecciosa do que a outra? E como que essas variantes elas podem afetar as terapias existentes? Então, tem muitas vacinas que estão sendo produzidas para imunização da população, e a gente não sabe ainda se essas variantes elas vão alterar o funcionamento dessas terapias. Então, o estudo, né, da vigilância genômica, principalmente de
que está sendo feito no caso do Covid é super importante, porque através do sequenciamento do genoma viral dessas amostras positivas, a gente consegue fazer o monitoramento das modificações no genoma do vírus ao longo do tempo e de espaço, né? Que a gente tem vários grupos de vigilância genômica de Covid em todo o mundo, e verificar, então, como essas mudanças, essas alterações, elas podem afetar a estrutura genômica do vírus. Além disso, a gente pode também fazer, em termos epidemiológicos, para verificar onde que essa variante surgiu ou foi descrita pela primeira vez, qual variante está afetando mais aquela população. Então, isso tudo é importante para fazer o estudo epidemiológico e para conhecimento do vírus mesmo. Então, baseado nisso, eu selecionei o SARS-CoV-2 para fazer como estudo de caso de estudos filogenéticos. Então, lá na pasta do Google Drive, tem um arquivo .fasta, vou pegar aqui minha pasta aqui do Google Drive, tem dois arquivos .fasta. Um que está escrito SARS-CoV-2.fasta e um que está escrito alinhamento. Desculpa, gente, minha cachorrinha. Vocês vão baixar o SARS-CoV-2.fasta e abrir, por exemplo, num programa tipo bloco de notas. Aí, quem quiser abrir, pode abrir. Quem não quiser, pode me acompanhar aqui. Esse aqui é como se fosse um bloco de notas, mas eu utilizo muito porque ele também permite que a gente faça alguns scripts nele. O programa chama Visual Code, quem tiver interesse. E ele tem interface tanto para Windows, Linux ou macOS. Então, aqui, ó, eu tenho o meu arquivo, SARS-CoV-2.fasta. Como eu disse, eu ia explicar o que é um arquivo .fasta. Alguém sabe responder como que é esse arquivo? O que define esse arquivo? Não? Então, um arquivo do tipo FASTA, ele é um dos mais... Rapidinho, Paula. Ô, gente, eu expliquei o arquivo FASTA para vocês, hein? Vocês estão me deixando triste. Faça isso comigo, não. Então, agora eu vou esperar alguém responder. Pelo que eu me lembro, ele tem uma linha que é o identificador da sequência, e aí depois vem a sequência, não? Isso Muito mesmo. bem. Ê! Tem o sinal de maior, o identificador da sequência, e na linha de baixo a sequência. A gente acha que é bobinho, mas isso é muito importante a gente saber, porque tem vários programas, por exemplo, que só aceitam arquivos do tipo FASTA. Então, se não tiver formatado direito, o programa não roda. Então, isso é muito importante. Tá, então esse aqui é um arquivo .fasta. Tem algumas sequências de SARS-CoV-2. Então, a primeira sequência aqui é a sequência referência, que foi isolada e sequenciada na China em 2019. E tem outras sequências que eu retirei de bancos de dados públicos, publicadas nesse ano, de 2021, que são de algumas linhagens. E aí, de onde que eu tirei essas sequências? Então, voltando aqui para a apresentação, geralmente, para qualquer grupo de organismos, inclusive para vírus, a gente faz o blast das sequências. Então, aqui no caso, eu coloquei minha sequência referência de COVID, né, de SARS-CoV-2, e fiz o blast contra o banco de dados, que é o universal, que é o NR, que é o não redundante de nucleotídeo. E aí aparece, então, vários resultados, né, de COVID, de sequências de COVID. E aí eu posso pegar essas sequências mais próximas pelo número de acesso e fazer o download como FASTA e alimentar aquele meu arquivo que eu considero meu banco de dados. Só que aí, gente, tem um problema com o BLAST, na verdade com o NCBI, que apesar que nos últimos anos eles estão tentando melhorar essa questão de confiabilidade das sequências, como são muitas sequências que são depositadas diariamente no banco de dados, a curadoria, vamos dizer, a gente não sabe se realmente a sequência que está depositada apresenta uma qualidade boa, se realmente o grupo de pesquisa que publicou, ele é bom no que ele faz, porque isso hoje é importante. E no caso de Covid, a gente ainda tem essa questão de variantes e de linhagens. Então, é muito importante a gente entender também se realmente na descrição aqui, por exemplo, que aqui é SARS-CoV-2, às vezes tem uma linhagem, só que não é a linhagem correta. Então, pensando nisso, tem um grupo de pesquisadores nos Estados Unidos que criou um outro banco de dados.
E esse banco de dados, ele é específico para dados de influenza e para COVID. Esse banco de dados, deixa eu sair aqui rapidinho, só para mostrar para vocês, eu coloquei aqui no arquivo Programas e Softwares, tem o nome dele aqui, ele chama GSAID. E aí vocês conseguem acessar por esse link, e para vocês utilizarem esse banco de dados, vocês precisam, inclusive, de um login e senha. Então, sem login e senha, vocês não conseguem utilizar esse banco de dados. Só que, como eu disse que ele é mais curado, ele só permite que você faça login e senha com o e-mail institucional. Então, eu nem pedi para vocês criar uma conta nele agora, que eu já selecionei as sequências que a gente vai utilizar, que está naquele arquivo .fasta, e porque, como eles têm que validar se o seu e-mail é institucional, ele demora um pouco mais. Mas eu vou entrar aqui com a minha senha, só para vocês darem uma observada como que é o programa. É uma plataforma muito legal para estudo de Covid e influenza, igual eu falei. Aqui ele tem várias ferramentas que você pode utilizar. Então, aqui nessa aba, por exemplo, ele te informa qual que é a sequência e referência do programa. Ele vai te falar que é a sequência da China, que foi isolada de 2019. Te dá um mapa da estrutura genômica do COVID, né, que é utilizado. Aqui embaixo, ele te dá a sequência em nucleotídeo. Te fala como se fosse a anotação, né, desses dados. Ele também te dá eu não vou abrir tudo, gente, porque demora um pouco a carregar. Mas ele te mostra a estrutura 3D da proteína spike, né, que é a proteína responsável pela entrada do vírus na célula. E aí você consegue ver em tempo real as mutações que estão surgindo nessa proteína. Tem a opção de fazer o BLAST, como no NCBI. E aqui também você consegue baixar algumas coisas, por exemplo, eles fazem uma árvore já baseada no método de distância, de todas as sequências de SARS-CoV-2 que estão depositadas no GSAID. Então, é um programa muito legal da gente utilizar. E ele também... pode falar. Nessa base de dados, você encontra... você consegue ver a proteína em 3D? Dessa opção também, não, mas em fungos você também consegue fazer isso? Não, esse banco de dados ele é só de influenza e Covid. Infelizmente. Só para Covid. Isso. É para vírus da gripe e Covid. Por acaso tem algum outro que eu consiga ter esse acesso em fungos? Olha, eu nunca trabalhei assim com modelagem de proteínas, mas eu acho que tem, não sei. Tudo que tem sobre isso, Amanda, sobre estrutura de proteína, ele tem que estar no PDB, né? Para publicar, eles exigem que seja depositado em banco de dados público. E o mais comum é o PDB. Então, se fosse sugerir algum lugar para você começar a pesquisar sobre isso, seria o PDB, né? Sim, tudo bem. E aí, gente, esse banco de dados também é muito bom, porque quando você vem aqui na opção busca, você consegue buscar sequências também por linhagens. Então, como eu disse, ele ainda demora um pouco para carregar. Aqui, por exemplo, você consegue verificar as variantes, tá vendo? E as linhagens. Você consegue digitar aqui as linhagens e as variantes. Então, é um banco de dados bem complexo e ele vem sendo muito utilizado no caso de Covid, porque a curadoria dele é manual. Então, você só pode publicar nesse banco de dados se você tem o e-mail institucional. Então, eles já consideram isso como uma curadoria. Se a sua curadoria estiver errada, já vai estar linkado, né? Ligado ao seu e-mail institucional e vamos dizer assim que já sabe que aquela pessoa não é uma boa curadora. Eles retiram do banco de dados se tiver algum problema. E, no caso, também, eles não deixam aquela pessoa mais depositar a sequência nesse banco de dados. Então, é uma coisa bem responsável mesmo. E o pessoal está utilizando muito ele para buscar essas sequências para colocar nas análises filogenéticas. Aí pergunta, quantas sequências eu retiro desses bancos de dados para colocar na análise filogenética? Depende do seu número de amostras e depende de quão robusta você quer que a sua filogenia seja. Então, assim, se você está trabalhando com um número muito grande de amostras,
geralmente você tem que colocar várias amostras públicas para realmente demonstrar a proximidade entre as suas amostras com as amostras que já foram publicadas na literatura. E além disso, no caso de Covid, que tem várias variantes e linhagens, seria interessante a gente ter pelo menos uma sequência de cada variante e de cada linhagem para fazer o agrupamento das sequências. Eu acho que fica mais claro quando a gente vê a filogenia pronta. Professora Ana Paula? Sim, pode falar. Então, assim, a gente tem que fazer o blast para quê nesse sentido? Para a gente direcionar quais as sequências pegar, mas isso não é tendencioso, assim? É um pouco tendencioso, mas é uma forma de você pegar os dados que são mais próximos do seu trabalho. Por que isso é importante? Não vou colocar aqui o caso de Covid, vou colocar o meu caso, que trabalho com fungos. Quando a gente trabalha com fungos, tem várias espécies e que são próximas, inclusive. Eu trabalho especificamente com tricoderma. Então, a gente trabalha assim, quando a gente vai colocar espécies na filogenia, geralmente a gente coloca espécies do gênero tricoderma. Só que eu gosto de fazer o blast porque ele te informa a similaridade entre as sequências e você consegue deixar a sua filogenia, vamos dizer, um pouco mais fechadinha em relação ao valor de bootstrap, que é o problema que a gente tem. Se o valor de bootstrap for muito baixo, a sua filogenia ela não vai ser muito bem vista pela comunidade científica. Então, assim, geralmente a gente trabalha com dados públicos, fazendo blast, para pegar sequências que sejam mais próximas à sua, até para mostrar relações filogenéticas. Vírus, por exemplo, se você tiver um vírus que é muito divergente, que você acha que é uma espécie nova, você tem que fazer o blast para saber qual que é a espécie mais próxima. Porque como que você vai inferir as relações filogenéticas? Qual que é o gênero mais próximo daquela espécie? Qual que é a família mais próxima daquela espécie, entendeu? Então, assim, claro que você vai ter mais informação. Geralmente, eu também coloco sequências de referência, né? No caso de fungo, tem o Index Fungorum, que a gente consegue verificar quais são as sequências e referências de cada família, por exemplo. No caso de vírus, tem o ICTV, mas eu também uso muitos dados que estão depositados no NCBI. E aí, para filtrar esses dados, para ficar mais fácil, eu utilizo o banco de dados do BLAST. Eu acho que fica mais fácil da gente fazer. Nesse caso do SARS-CoV, né? Se eu coloco lá, eu tenho uma sequência e eu coloco lá, aí ele vai dar ali as mais próximas. Só que a gente sabe que tem várias variantes aí, então também tem aquele caso de eu acabar perdendo a representatividade, né? Então, exatamente. Por isso que eu falei que sempre é bom você colocar sempre uma variante, pelo menos uma sequência de cada variante que já foi descrita. Porque aí você consegue, inclusive, classificar a sua espécie, a sua sequência, em relação à proximidade. Então, isso é muito importante. Lembrando, gente, e aí o que acontece? Você pode fazer essa busca por variantes ou linhagens no NCBI, pelo BLAST. Mas você pode ainda ter algum problema com essa questão de curadoria. Pode ser que a sequência que está lá depositada, ela realmente não seja daquela linhagem. E aí tem duas formas de você contornar isso. Utilizando o programa Pangolin, que a gente vai utilizar hoje também, ou então utilizando esse banco de dados do GSAID, que você tem certeza que as amostras, as sequências que estão depositadas aqui, são daquela variante. Então, aqui, por exemplo, se eu selecionar aqui, ó, a variante B117, só vai aparecer para mim as sequências que foram publicadas com essa variante, entendeu? Então, você tem que encontrar formas de contornar e deixar a sua filogenia mais completa e robusta possível. Deu para entender, gente? sim, sim. E você acha, então, exemplo, eu estou fazendo sequenciamento, já vou entrar aí no grupo, acho que 60 amostras de SARS-CoV. E se eu for fazer uma filogenia dessas amostras, um banco de dados contendo apenas um representante de cada variante, você já acha necessário, assim, o suficiente, ou precisaria, em média, quanto? Assim, ter uma noção de quantidade de amostra para representar, para fazer uma filogenia. Olha, eu não sei te informar o certo. Eu gosto de colocar o máximo de informação possível, mas a gente também tem que ter cuidado para não deixar também a informação ficar muita informação e, ao mesmo tempo, ficar redundante. Porque o que acontece? Se você pegar a sequência de duas variantes, por exemplo, e colocar, e as variantes se agruparem juntas, como se fossem a mesma espécie, por exemplo, a mesma sequência, eu acho que não vale a pena.
Mas se você vê que já tem uma variação naquela variante, por exemplo, eu acho que você tem que manter. Porque a gente tem que pensar assim, você tem que deixar o máximo de informação possível na sua filogenia para fazer esse agrupamento e verificar até mesmo assim, será que a sequência que você está sequenciando aqui no Brasil, ela é mais próxima, por exemplo, dessa sequência da Inglaterra? Pode acontecer isso, entendeu? Então, a filogenia, no caso de vigilância genômica, é muito importante porque você vai ter uma noção do tempo de divergência, dessa questão de disseminação do vírus no mundo e proximidade entre as variantes que você está trabalhando aqui no Brasil, né? Então, eu acho que é tudo teste. Infelizmente, a gente não tem uma receita de bolo para isso. Então, eu colocaria, por exemplo, a primeira vez que eu fizesse filogenia, trabalharia com o máximo de informação que eu pudesse pegar de banco de dados públicos. Faria a primeira rodada da minha filogenia. E aí, na filogenia, eu avaliaria como que ficou esse agrupamento das sequências públicas. Se eu conseguir retirar algumas, que, vamos dizer assim, podem ser consideradas réplicas ou informação que não está acrescentando nada, eu rodo novamente a filogenia sem a informação dessas sequências públicas. Então, assim, eu sempre faço isso e depois a gente vai reduzindo. E até porque, assim, apesar da gente falar, é bom trabalhar com uma filogenia robusta, é muito bom. Só que não adianta também a gente colocar a informação mais do mesmo, porque isso também não vai agregar informação para o leitor, não vai agregar mais informação científica. A informação científica você agrega quando você tem uma novidade na filogenia. Então, assim, se você está vendo que 3 sequências públicas, elas têm a mesma distribuição, mesma classificação, agrupamento na filogenia, tira 2 delas e deixa só uma, entendeu? Mas eu colocaria mais e depois iria reduzindo. Deu para entender? Sim, entendi sim. Muito obrigada. Beleza, então. Então, gente, eu peguei algumas sequências aqui desse banco de dados do GSAID para construir, então, o nosso arquivo FASTA, né? Então, aqui tem algumas sequências que eu tirei do GSAID, incluindo a sequência referência. E aí, o que a gente faz com esse arquivo? A gente vai fazer o alinhamento. E aí, o alinhamento, como a gente está fazendo uma aula também online, tem um programa que eu utilizo muito que chama MAFT. Então, quando vocês vão lá no banco de dados, na lista de programas, tem aqui o link do MAFT que vocês podem acessar. Tá aqui, ó. E aí, o que acontece no MAFT? A gente coloca, né, o nosso arquivo FASTA. Ai, peraí. Então, a gente coloca o nosso arquivo FASTA. Quem quiser pode fazer a notificação por e-mail, né? E faz a submissão, então. E aí, ele demora um pouco para rodar, como qualquer programa. Eu gosto de colocar a notificação por e-mail, porque se a minha internet cair, por exemplo, eu perco o resultado aqui na interface, né, que eu estou utilizando. Mas quando o alinhamento fica pronto, eu recebo a notificação no e-mail. Então, é muito importante a gente colocar isso. E aí, a página vai sendo atualizada por algum tempo, e sempre fica o link disponível para a gente fazer essa atualização. E aí, Então, esse MAFT é para qualquer sequência, né? Tanto para bactérias, fungos, vírus, ou ele é específico? Não, para qualquer organismo. Você pode Certo. colocar aqui no MAFT que ele vai fazer o alinhamento. Certo. Então, aqui, ó. Aqui ele já até terminou de fazer o alinhamento. Então, a gente pode fazer o download do arquivo de alinhamento. Ele não te dá um arquivo de alinhamento. Então, você tem que copiar o arquivo todo até o final. E aí, com esse arquivo copiado, você cola no bloco de notas. Então, aqui, por exemplo, ó, eu já tenho o meu arquivo de alinhamento salvo. Eu coloquei ponto alinhamento para não confundir com o meu arquivo, que tem as sequências brutas não alinhadas, né? E no MAFT é legal, vou voltar aqui, você consegue ver até como que fica uma árvore filogenética. Essa árvore filogenética, a gente vai ver que ela está em formato de cladograma, a gente não consegue verificar, né, essa questão de distância dos ramos, mas a gente consegue ver a questão de ancestral comum de todas as sequências. Então, essa filogenia aqui, ela é baseada só no método de distância. E aí, é interessante a gente ver. Gente, apesar de eu estar fazendo aqui ao vivo, eu deixei alguns prints
Aqui para vocês verem também, ó. Então, aqui eu coloquei o alinhamento das sequências pelo MAFT, como fica o arquivo, a filogenia. Então, eu já tinha feito isso tudo antes. Tem alguns programas que a gente utiliza no computador, que eu gostaria de chamar a atenção, por exemplo, o Mega ou um que chama Udine, que são gratuitos, você instala no seu desktop e depois de instalado, você consegue fazer algumas análises. Então, neles, vocês conseguem fazer a análise de alinhamento também. É mais demorado que o MAFT online, e por isso que eu utilizo muito o MAFT. Mas vocês também, por esses programas, vocês conseguem verificar como que fica o alinhamento. Então, nesse caso aqui, ó, tem a sequência que a gente utilizou, e só em uma sequência, que é uma sequência da Espanha, tem uma alteração na base que era para ser T, tem uma mutação que aqui está como C. Então, é nesse momento do alinhamento que a gente verifica essa alteração de base. Beleza? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não, tranquilo. Então tá, a gente fez o alinhamento das sequências. E aí, gente, com esse alinhamento, então, a gente faz a filogenia. Mas antes da gente fazer a filogenia, eu queria falar com vocês porque a gente falou o tempo inteiro que tem várias variantes e linhagens. Então, como que a gente faz essa classificação de variantes e linhagens? É baseado na mutação dos dados, né? Da sequência. E aí, o que acontece? Tem um programa muito bom, que ele tem a interface online também, que é o Pangolin. Vocês podem pegar o link aqui também e acessar ele. Esse Pangolin, ele é um programa que foi descrito recentemente, né, na pandemia, e você coloca o seu arquivo .fasta. E aí, quando você coloca o seu arquivo .fasta, por exemplo, ele vai carregar, você coloca aqui Start Analysis, e ele já vai te falar qual que é a linhagem ou variante do seu vírus, né, do COVID, no caso. Então, aqui a gente está fazendo a análise, né, está mostrando aqui. Paula. Carregando os dados. Só fazer chamar atenção para o Pangolin, gente, é que ele é muito, muito importante, né? Quando eu comecei a trabalhar com Covid-19, todas as análises de designação taxonômica que a gente chama, era feita no próprio GState, né? No NextStrain. Imagino que vocês já devem ter ouvido falar, senão podem procurar depois. E aí, quando a gente fez o primeiro trabalho e submeteu o trabalho, foi quando tinha acabado de lançar o Pangolin, que é muito mais robusto, muito mais, analisou muito mais sequências, né? Só sequências curadas, foi desenvolvido com, assim, os bambambãs de filogenia molecular, né? Então, os caras são extremamente astutos no sentido de não analisar somente mutações pontuais, mas sim o genoma inteiro. O NextStrain, para fazer essa designação taxonômica, ele olha marcadores, SNPs pontuais, sabe? E o Pangolin, ele utiliza o genoma inteiro, a sequência inteira para fazer isso. Então, é extremamente relevante, né? Acho que nesse momento a Josilene, que vai trabalhar com isso, de não utilizar só o NextStrain para fazer análise filogenética, mas o Pangolin, hoje ele é o padrão ouro para designação taxonômica que a gente chama, né? Que é para falar assim, olha, essa linhagem A, B, P1, B17, coisas desse tipo, né? Então, aqui fica o detalhe aqui, né? E na revisão, só para deixar claro, a gente teve que utilizar o Pangolin, tá? Uma das críticas foi utilizar o padrão ouro, que era mais robusto. Então, a gente teve que fazer essa redesignação taxonômica no artigo e utilizar os dados do Pangolin. Então, pode evitar um monte de dor de cabeça futura. Eu utilizo também o Pangolin, o Nextcloud eu uso mais para visualizar, eu acho as imagens que ele produz bem legais, assim, para fazer umas visualizações mesmo, mas para classificar, eu utilizo o Pangolin mesmo. Pronto, então você já está no caminho correto, Josilene. O Pangolin, ele é só para vírus também, não é isso? Só para COVID, na verdade, só para SARS-CoV-2. O que acontece com o Pangolin, gente? Ele é muito bom, a interface dele online, ela é muito rápida, igual aqui. A gente colocou o genoma todo do vírus, que tem 30 mil nucleotídeos,
para 16 sequências ele já dá o resultado. Então, aqui, ó, a gente tem uma linhagem B, B17, P1, B1, 525. E aí, eu acho isso interessante porque a gente consegue verificar se a classificação, por exemplo, do GSAID estava realmente correta. Então, aqui, por exemplo, tirando a sequência de referência, todas as outras aqui eu tirei do GSAID e a gente consegue ver que elas estavam realmente corretas. Então, mostra também que o banco de dados ele realmente é curado. O interessante do Pangolin é que ele sempre vai te dar um número de probabilidade, esse número varia de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, maior a confiabilidade do seu dado. No nosso caso aqui, todos foram de 1, então a gente realmente pode confiar no valor que ele deu aqui, a classificação taxonômica. E aí o que acontece? A gente pode baixar esse arquivo aqui, né, como um arquivo CSV, é só apertar essa opção. Eu deixei o arquivo dessa aula já salvo aqui, então aqui, ó, resultados.pangolin.csv, está aberto aqui também no meu computador. Então aqui a gente sempre vai ter a sequência e a linhagem que aquela sequência foi classificada. Então é um programa muito bom. E isso é importante porque quando a gente faz a nossa filogenia, eu coloquei aqui também os prints, né, para vocês verem como que faz a análise e o resultado direitinho. E aí, quando a gente faz a filogenia, essa informação é muito importante. Por que ela é importante? Porque você vai ter várias sequências de interesse. E quando você vê o agrupamento das suas sequências de interesse junto, por exemplo, com uma sequência da linhagem P1, então, automaticamente, você já infere que a sua sequência é classificada como P1. Então, isso é muito interessante e importante para o trabalho com a COVID e essa questão de vigilância epidemiológica. E aí, só para texto assim, de curiosidade, como que o Pangolin funciona? Ele pega todo o genoma do vírus e compara a sua sequência, né, que você colocou como query, e compara com o genoma de referência do vírus, que é o vírus SARS-CoV-2 de 2019 da China. E aí, ele vai avaliar por posição onde tem mutações. E aí, para cada linhagem, eu não sei de cor, tá, gente? Mas se vocês pesquisarem no Google, tem alguns artigos, inclusive, eu acho, esse daqui, ó, se eu não me engano. Ele classifica, te fala direitinho quais que são as classificações, quem quiser eu posso passar, para você classificar em linhagens do tipo A, do tipo B e as variantes. Então, assim, é bem importante que tem posições específicas para você fazer essa classificação. E aí, para vocês verem como que o programa é muito rápido, porque aqui, por exemplo, eu tive que fazer essa análise manual para confirmar um dado. Então, esse programa aqui chama Tablet, é só a título de curiosidade. Então, aqui a gente tem a sequência de referência de SARS-CoV-2 da China, e pelo tablet a gente consegue verificar os dados do sequenciamento, por exemplo, no meu caso é a Illumina, onde tem a mutação. Então, aqui, por exemplo, é uma variante que a gente chama P1. Essa P1, ela tem uma mutação na base que era para ser C, ela tem uma base T, e é na posição 241. Então, geralmente, quando vocês vão olhar em banco de dados públicos ou mutações de SARS-CoV-2, geralmente fica assim, C241T. O que significa isso? Que na posição 241, no genoma de referência, a base é C, e no caso dessa linhagem, dessa variante, a base está T. Então, é um marcador para você ter aquela variante ou linhagem de COVID. E aí, assim, imagina você fazer isso para várias amostras ao longo de 30 mil nucleotídeos. Você demora muito tempo e você tem que conferir. E o Pangolin não, ele faz isso automaticamente para você. Então, é por isso que ele vem sendo muito utilizado. Então, ele é bem importante para esses estudos. Alguma dúvida, gente? Até aqui? Eu tô com uma dúvida, mas na verdade não é do Pangolin, não. Eu queria saber sobre o MAFT e do Mega. O alinhamento do MAFT ele é melhor do que o alinhamento do Mega? Eu prefiro, porque assim, não só no Mega, assim, é porque... Paula, rapidinho. O Mega, ele não faz alinhamento, né? Quem faz alinhamento é o Muscle e o Clustal, que são dentro da ferramenta Mega, né? Só para deixar claro a diferença, né? Então, são alinhadores diferentes, né? Exato, eu quis perguntar isso, perdão. Só porque fica lá no Mega, falou que é do Mega, mas o Muscle... eu prefiro utilizar o MAFT, porque ele
online ele é mais rápido. Claro que ele tem um tamanho máximo que ele consegue alinhar online. Se você não conseguir fazer ele online, tem como fazer por linha de comando, ou em servidor, ou em outros programas. Mas, assim, o Maft, ele vem sendo considerado padrão ouro para alinhamento, porque ele é mais rápido, e a forma que ele alinha sequências, a matemática que ele utiliza, é bem mais eficiente do que o Muscle e o Cluster. Então, por exemplo, o Cluster hoje, eu acho que ele nem é muito utilizado mais, porque eles viram alguns problemas na questão de alinhamento. Então, o pessoal ou utiliza muito o Muscle ou o Maft. Mas, assim, para te falar a verdade, todos os trabalhos que vem saindo, o pessoal alinha no Maft. Então, eu gosto de utilizar ele. Obrigado. Nada. Mas você consegue abrir o alinhamento feito no Maft no Mega. Então, assim, se você salva ele ponto .fasta, né? Aí você consegue abrir esse alinhamento no Mega e utilizar esse alinhamento no Mega para fazer as filogenias. Então tá, gente. A gente já fez essa classificação, então, das sequências. A gente já fez o alinhamento. E agora, o que a gente faz? A gente faz a filogenia. E aí, assim, eu explorei alguns tipos de filogenia durante a aula, só que eu acho que vai ser considerada padrão ouro e que eu acho que todo mundo pode utilizar, tanto que trabalha com vírus, fungobactéria, é a de máxima verossimilhança, que te dá a informação das relações evolutivas, né? E também as diferenças entre similaridades de nucleotídeos. Então, eu preferi utilizar essa metodologia, esse tipo de filogenia nos meus trabalhos, e eu acho que é importante vocês aprenderem também. Então, aqui de novo, nos links dos programas, tem um programa que chama Cypress. E é ele que eu pedi para vocês fazerem login e senha. Todo mundo já fez? Não. Então, eu vou dar um tempinho. Confesso que eu tentei, mas eu não consegui. Só que é porque eu tenho realmente problema com esse tipo de cadastros. Sou eu o problema, né? Então, assim, eu não consegui, não. Tá. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem, mas assim... Eu fiz o cadastro, mas eles não enviaram um e-mail, né? Falou então, que o cadastro foi feito, né? Mas aí eu fiquei esperando abrir meu e-mail, que novamente eles não enviaram, assim, confirmação, né? Mas eu também não tentei o login ainda para ver se eu consigo entrar. Eu vou tentar agora para ver se... Tá. Paula, você pode ir no registro Confere se não ali foi mostrar como é que é, né? Aham. Desculpa, Décio. Pode falar. Olha que Então, eu fiz o meu registro e o e-mail foi pro spam, aí às vezes é para conferir aí, o pessoal que não recebeu, para ver se não tá no spam. Tá. Ô, gente, só explicar. Pode falar, gente. Desculpa. Não, sou eu, Paulo. Eu acho que você pode ir no registro ali e mostrar como é que preenche os campos. E aí, quem não conseguir, a aula vai ficar online, né? Então, as pessoas podem tentar refazer baseado no que você está mostrando, entendeu? Só para mostrar como é que faz, e aí ficar bem detalhado, né? Que aí pronto, aí depois as pessoas podem fazer em casa, né? Sim. Então, gente, só para explicar antes do registro aqui, por que a gente está utilizando essa ferramenta Cypress? O Cypress, na verdade, é um servidor bem grande, assim, ele é bem robusto, e ele tem várias ferramentas baseadas em filogenia, filogeografia e de tempo de relógio molecular instalados nele. Então, o que a gente tem que fazer é um registro, que na verdade vai ser um login, né, para você acessar todas as suas pastas no servidor e acessar os programas que você quer fazer a análise. Então, assim, ele pra gente parece uma plataforma, mas na verdade ele é um servidor que ele tem uma interface online. E aí, assim, o Cypress, ele é muito utilizado por várias pessoas dentro da pesquisa. Quem mora nos Estados Unidos tem uma facilidade maior, que você consegue rodar as coisas numa velocidade maior, né, os programas, e você não tem limite de horas trabalhadas. Para a gente aqui no Brasil, a gente tem um limite, eu acho que de 4.000 horas. Quando você atinge 4.000 horas de trabalho, você ou tem que pagar um valor específico para continuar utilizando esse servidor, ou então cria um outro usuário e senha. Então, eu sempre crio um outro usuário e senha e dá certo. E aí, como você faz o registro? Você cria Com o mesmo e-mail? Dá para criar outro usuário e senha com o mesmo e-mail ou tem que ficar trocando de e-mail? Tem que trocar o e-mail. Então, a gente cria um nome de usuário, uma senha, né? Confirma a senha, coloca o seu primeiro e último nome.
coloca o e-mail. Aqui não precisa ser um e-mail institucional, então isso facilita para você criar várias contas, no caso, quando termina o seu limite de utilizar o servidor, né? E fornece a instituição. Então, é só isso. Aí você coloca em registro e depois de um certo tempo, ele não é demorado. Depois de 10, 15 minutos, você recebe um e-mail confirmando o seu registro. E aí, nesse e-mail, você recebe um link, né, para confirmar realmente a informação que você tentou se registrar no Cypress. E aí, depois, você consegue entrar, então. E aí, no meu caso aqui, meu e-mail e minha senha já ficam salvos no meu computador. Você dá login. E aí, ele é muito interessante, porque ele é o esquema de um servidor, só que com uma interface amigável, né? Então, aqui do lado, a gente tem aqui do lado tem várias pastas. Você pode criar as pastas. Eu já criei uma que chama Aula Filogenia. Eu posso clicar nessa pasta aqui, por exemplo, e vai aparecer os dados dela. Então, aqui tem os dados e as tasks, que são os programas que eu rodei. Quando eu clico aqui em dados, tá aqui o meu alinhamento. Então, na sua aba, na sua pasta dados, você sempre coloca os seus alinhamentos ou os seus arquivos que você quer trabalhar. Inclusive, gente, o Cypress também faz o alinhamento pelo MAFT. Então, se vocês quiserem fazer o alinhamento, vocês vêm aqui, né, em Upload Data, né, escolhe o arquivo que você quer trabalhar, por exemplo, aqui, o arquivo bruto do SARS-CoV-2, e coloca, ele fica disponível e depois você roda o alinhamento. No nosso caso, a gente já tem o alinhamento pronto, então a gente vai trabalhar com ele. Toda vez que eu vou utilizar o Cypress, eu preciso colocar o alinhamento, os dados que eu vou utilizar? Precisa, não tem como fugir disso. E aí depois você vai na pasta Tasks, que são os programas que você vai rodar. Aqui eu já rodei os programas que a gente vai utilizar, mas eu vou rodar novamente para vocês aprenderem. Lembrando que eu vou disponibilizar para vocês o PDF. Também eu tirei o print de como entrar no Cypress, como fazer essa questão de rodar os programas direitinho, selecionar os programas. Tá tudo descrito nos slides. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem também consultar esses slides. E aí, o que acontece? Vocês lembram que eu falei que as filogenias baseadas em caracteres, como a máxima verossimilhança, elas dependem de um modelo evolutivo. E existem N modelos evolutivos disponíveis na literatura. Então, antes da gente fazer a filogenia, a gente tem que calcular qual que é o modelo evolutivo que mais se adequa aos nossos dados. Como que a gente faz isso? A gente roda um programa que chama JModel Test. E esse JModel Test, ele vai te falar, dentre todos os modelos evolutivos que existem, qual que é o melhor para a sua filogenia. E aí, como que a gente roda ele? Você clica aqui em criar nova task. Se eu estiver rápido, gente, vocês podem pedir para eu ir mais devagar, tá? Você seleciona o arquivo de input, que vai ser o seu alinhamento. Então, você seleciona os dados. E aqui, como eu falei, o Cypress é um servidor que tem todos os programas que são utilizados para filogenia. Então, quando vocês olham aqui a lista, olha, tem muito programa que você pode utilizar para filogenia. Então, aqui no caso de alinhamento, tem o Cluster, tem o MAFT aqui, tem o Muscle, tem o próprio BLAST para relógio molecular. Tá vendo que tem o BISH, tem o Build também, que eu não sei onde que ele está aqui agora, mas tem vários programas. No nosso caso, nesse momento, a gente quer utilizar um programa que calcula, então, o modelo evolutivo. E para isso, a gente tem dois programas, o Model Test e o JModel Test, que é o JModel Test. O Model Test, nesse caso aqui, ele vai fazer tanto para nucleotídeo quanto para proteína. Então, ele, vamos dizer, ele é mais integrativo, ele roda para as duas coisas. Mas, como a gente está trabalhando com genoma baseado em nucleotídeo, eu coloquei o JModel Test para a gente rodar, então. Então, a gente seleciona ele. E depois que a gente seleciona a ferramenta, aqui já aparece que a gente colocou o banco de dados, né, que é o nosso alinhamento, selecionou a ferramenta e agora a gente dá os parâmetros. Que parâmetros são esses? A gente fornece para o programa o número de horas, para o servidor, na verdade, o número de horas que a gente quer que
rode esse alinhamento para verificar qual que é o melhor modelo evolutivo. Eu sempre uso o padrão do servidor, que é 0.5, não mexo. Você pode colocar especificar um nome que você quer como output, né, como saída. Então, eu sempre coloco aqui Best Model, que fica mais fácil de verificar como resultado. E é isso, não precisa mexer em mais nada. E salva os parâmetros. Aí aqui ele te dá um aviso que o servidor tem 32 processadores, e aí vai consumir 32, dos 32 processadores, vai multiplicar por 0.5 horas, né? Então, você dá OK, ele carrega, e aí você tem que dar uma descrição também para a sua análise. Então, eu vou colocar aqui Best Model. Vocês lembram que eu falei que ele é um servidor? Então, o servidor não pode ter espaço, porque pode dar erro. Então, a gente sempre coloca entre underlines ou traços. E aí, aqui eu vou colocar SARS-CoV-2. E aí, a gente coloca para rodar a análise. Aí, ele dá também uma outra mensagem falando que essa corrida, ela pode ser demorada, né, dependendo do seu tamanho do banco de dados. E aí vai aparecer aqui, olha. Tá aqui, então, a minha task, né, utilizando o JModel Test, e eu posso acompanhar se finalizou o processo pelo status dela. O output, ele aparece aqui embaixo. Quando aparece o output, vai ter também uma escrita aqui, view, e você consegue clicar nele. E aí, assim, gente, o Cypress, como a gente colocou um e-mail cadastrado, toda vez que o nosso output, toda vez que a nossa task for finalizada, a gente recebe um e-mail também. Então, a gente não precisa ficar conectado o tempo inteiro no site para saber que a nossa análise foi finalizada. O próprio Cypress te envia um e-mail te informando isso. E aí, assim, como eu disse, demora um pouquinho para rodar o processo. E aí, como a gente está no modelo Ana Maria Braga, eu já rodei isso aqui antes, né? Então, vamos considerar que a nossa análise já acabou, que é o JModel Test, e vamos olhar o output. Aí, o output fica assim, tá vendo? Tem vários arquivos. E a gente consegue visualizar cada um deles, ou fazer o download de cada um deles, ou fazer de todos, que tem a opção de selecionar todos aqui. E aí, é importante, assim, pela primeira vez, quando você está utilizando o programa, se atentar para algumas coisas. Então, por exemplo, aqui, esse stdout, se você tiver algum problema na análise e não conseguir rodar, se você visualizar aqui, ele vai te mostrar o erro que teve na sua análise. Então, se tiver algum problema, ele vai te dar aqui para baixo que teve erro. No nosso caso, ele correu sem problemas nenhum, então não tem problema. E aí, como eu disse, o resultado, ele sai em outros arquivos, você pode visualizar ou fazer o download deles. No caso, eu já coloquei aqui o arquivo, fiz o download, coloquei para vocês. É esse resultado aqui, ó, Best Model, JModel Test em HTML, vocês podem abrir, ou então visualizar aqui comigo também. Então, eu vou visualizar aqui o dado, e vocês vão ver que ele é um pouco complexo, mas é só a gente acostumar. Primeiro, ele te dá como que ele fez a corrida, né, como que ele fez a análise. Então, aqui são os argumentos que ele utilizou para fazer a análise. E aí, ele corre vários modelos. Então, esse aqui são vários modelos, né, várias questões de parâmetros que eles olham, e indo por partições. Então, aqui tem os modelos aqui do lado, e o que cada modelo leva em consideração. Aí, por exemplo, esse modelo aqui, JC, ele leva em consideração apenas P, em N e o P. Os outros modelos ele não leva em consideração. Então, depende do modelo que a gente está trabalhando. E aí, como eu falei com vocês, existem 88 modelos disponíveis, e por isso que a gente tem que olhar qual que é o melhor. E aí, ele começa olhando, por exemplo, por topologia. Então, ele vai comparar sempre uma sequência com a outra, e vai te falando os valores por modelo, como que ficou esses valores, tanto por raiz C, quanto BIC e quanto DT. E aí, o que acontece? Na filogenia, a gente sempre considera o valor de A e C, que é o valor de acaique. Não sei se vocês já viram isso em algum trabalho publicado, mas geralmente o pessoal fala, a gente calculou o melhor modelo evolutivo
considerando o valor de AIC, que é o ACAIC. E esse valor de ACAIC é um método estatístico que avalia, então, a confiabilidade do seu modelo. Então, se o valor de AIC for o melhor dentre todos os modelos, quer dizer que aquele modelo evolutivo, ele se adequa melhor à sua análise. Então, aqui, como eu falei, eles testam todos os modelos, vai mostrando isso, né? E aí, aqui, ele te dá o resultado de AIC. Então, o melhor resultado, ó, os modelos selecionados foi o modelo GTR mais I. O I significa inversão. Então, é o modelo GTR com inversões. Pode ter outro modelo mais I? Pode. O I, ele não é considerado modelo. Ele só considera que teve inversão de nucleotídeos no seu banco de dados de sequências. E aqui, inclusive, ele te dá o melhor modelo de árvore. Essa informação aqui, gente, que eu estou selecionando, nada mais é do que a sua filogenia. A sua filogenia, ela fica dessa forma. E aí, o próprio programa, outros programas que a gente vai utilizar, colocam na interface de cladograma ou filograma. Então, a filogenia mesmo é isso daqui. A gente que cria uma figura, uma ilustração mais bonita para visualizar o dado. Mas o que gera mesmo de resultado é isso. Então, aqui a gente tem o valor de AIC, o valor delta, e fala que o modelo GTR mais I com inversões foi o melhor. Então, a gente volta, então, para o programa. E... Peraí, testes. E, então, a gente vai correr a filogenia propriamente dita. Pessoal, vocês têm dúvida até agora? Não? Então, vou continuar. Não. Aí, a gente cria um novo trabalho, né, um novo job, coloca o nosso alinhamento, que é a partir do alinhamento que a gente cria a filogenia, e vai rodar a filogenia propriamente dita. Como eu falei, o Cypress tem vários programas. O programa que faz filogenia do tipo máximo verossimilhança é esse aqui, ó, RAXML HPC Black Box. O RAXML ML é de máximo verossimilhança em inglês, e o RAX aqui quer dizer que ela vai rodar em uma velocidade mais rápida do que outros programas. Então, a gente seleciona ela, vai aparecer aqui que está selecionado, e a gente coloca, então, os parâmetros. E aí, os parâmetros, a gente pode fornecer o número de bootstrap, a quantidade de horas que vai estar correndo, se o seu tipo de sequência é de proteína ou nucleotídeo, no nosso caso é nucleotídeo. Aqui o número de bootstrap a gente sempre vai colocar 1000, né, para rodar e ter a filogenia ficar mais robusta. Horas, 25 minutos é bem pouco para rodar. Geralmente eu coloco 4 horas. Mas, como a gente está aqui numa aula expositiva, eu vou deixar 0,25 minutos mesmo, não tem problema. Mas quando vocês foram fazer a análise e utilizarem o Cypress, 4 horas é suficiente para rodar 1000 bootstraps, 1000 réplicas de bootstrap. Você pode colocar o outgroup também. Então, o outgroup pode ser um ancestral comum, pode ser uma sequência que não está muito relacionada. E aí, nesse caso aqui do outgroup, você tem que colocar da mesma forma que está no seu arquivo de alinhamento. O que isso significa? Então, aqui no seu alinhamento, vou considerar como exemplo, tá, gente? A sequência referência como outgroup. Então, eu copio exatamente como ela está aqui e coloco aqui. Tá vendo? E aí, se não tiver igual, a filogenia não vai rodar porque o Cypress não vai conseguir reconhecer o outgroup, a sequência de outgroup. Por isso que tem que estar igualzinho que está no arquivo de alinhamento. E aí, o que acontece? Lembra que a gente... O sinal de maior vai junto ou sem o sinal de maior? Tem o sinal de maior. Ok. Que o sinal de maior, ele só indica que é o identificador da sequência, né? Então, qualquer programa, ele já vai pular. Ele só vai identificar que aquilo ali é um arquivo FASTA e já pula para o identificador. Então, não precisa do sinal de maior. E aí, vocês lembram que o nosso modelo foi o GTR com inversões? Então, a gente seleciona aqui sim, né, que é o GTR com inversões, e roda o modelo, salva aqui os parâmetros. Aí, novamente, ele te fala o número de processadores que estão disponíveis e fala o tempo que vai ser utilizado no Cypress para rodar a análise. A gente coloca OK e coloca a descrição.
E aí, na descrição, eu gosto de colocar sempre assim, ml, que é uma filogenia por máxima verossimilhança, o que eu estou fazendo, né, que é SARS-CoV-2, e eu gosto de colocar o modelo também. Então, eu coloco o GTR e o I. Por que eu não coloco aqui o mais I? Porque o mais é considerado um caractere adicional e que pode dar problema na hora da gente fazer a corrida. Então, a gente salva aqui novamente e já vai fazer a análise. E aí, novamente, a gente consegue acompanhar o status clicando aqui, né? E se aparecer o output, quando terminar, aparece o output aqui. E aí, como eu já corri, a gente tem aqui, ó, o RAPSML, vamos ver o output. Novamente, ele te dá vários arquivos. Se tiver algum problema durante a análise, você consegue verificar qual que é o problema nesse arquivo aqui, que é o primeiro. E aí, ele te dá dois resultados, dois arquivos. Um, bootstrap.result, que é uma árvore filogenética sem o valor de bootstrap, apesar que o nome dele é bootstrap. E o segundo é de bipartição. Essa árvore de bipartição é que vai ter o valor de bootstrap. Então, a gente faz o download dessa filogenia e utiliza ela, então. Eu já fiz o download dessa árvore, também está aqui disponível na pastinha do Drive. Ela está aqui, ó. Tá vendo? covid.result, tá aqui. E agora a gente trabalha com essa filogenia, então. Como que a gente trabalha com essa filogenia? Tem vários programas que são feitos apenas para visualização de filogenias. Um deles é o iTool, que é um site online que consegue abrir essas filogenias. Então, vocês podem abrir. Quem não rodou o Cypress pode baixar, né, esse arquivo.result no computador que a gente vai abrir agora. Então, a gente está aqui no iTool. É um programa. Nesse caso, gente, vocês podem trabalhar com qualquer tipo de sequência, tanto vírus quanto bactéria. Tanto o Cypress quanto o iTool. Eles servem para tudo, tá? Depende só o banco de dados, o alinhamento que vocês vão colocar lá. Então, a gente tem o iTool aqui. Tem a opção Upload, né? Então, a gente clica nela. Vocês podem colocar um nome para a filogenia. Então, vou colocar aqui Covid-19. Vocês podem copiar o arquivo texto da filogenia e colocar aqui, ou então só selecionar. Então, aqui, ó, eu já tenho o resultado no meu computador também, vou selecionar, e a gente clica em Upload. É super simples de utilizar. E aí ele fez, então, a filogenia, tá vendo? E aí o que acontece? Aqui a gente pode ver a diferença do tamanho dos ramos, só que aqui ainda não está com o valor de bootstrap. Como que a gente coloca o valor de bootstrap? A gente vem aqui na opção avançada. Aí tem aqui... É aqui mesmo? Desculpa, gente. Era para ser ali. Ué, estranho. Ah, tá aqui, ó. Bootstrap. Você vem em avançado e coloca aqui display. E aí ele tem várias formas de fazer essa visualização do valor de bootstrap. Tem em círculozinho, que quanto maior o círculo, maior o valor de bootstrap. Aí você pode selecionar vários tipos aqui de polígonos, né, para colocar. Tem como você colocar por cor, ou então por texto. Então aqui por texto, você consegue o valor de bootstrap e você consegue mudar o tamanho do texto. Então, aqui, você consegue mudar aqui, por exemplo. Ó, gente, estou diminuindo. Então, aqui a gente consegue aumentar o valor. Então, esse aqui fica a critério de vocês. A gente também consegue mudar o tipo de visualização. Quando a gente vem aqui no básico, você pode ver a filogenia no modo circular. Essa filogenia do modo circular era muito utilizado para alguns estudos de bactérias, quando trabalhava com algumas famílias de genes. Para fungos também utilizavam muitos. Retangular, que é o modelo que está aqui, ou então ela sem enraizamento. Então, a gente reduz aqui e consegue verificar. Ela sem enraizamento. Como a gente deu para ela o enraizamento já, que foi a
a sequência referência, a gente consegue clicar aqui, né, no nó aqui, ó, da sequência referência, vem a estrutura da árvore, e a gente pode pedir para fazer, então, o enraizamento por ela. E aí aqui a gente consegue ver como que fica o enraizamento bonitinho. É sempre importante lembrar, gente, que a filogenia, quando sai, ela não está enraizada, a gente tem que enraizar. E aí tem várias formas de enraizar. Nesse caso aqui, a gente enraiza ela, a gente fala que é pelo ponto médio, que é onde as sequências divergem em dois grupos diferentes. Então, é o que é mais utilizado em estudos filogenéticos. Mas tem estudos filogenéticos que o enraizamento fica assim, ó, considerando só esse clado aqui, por exemplo, esse clado. A raiz mesmo seria aqui, ó. E aí a gente consegue ver que não é pelo ponto médio. Então, depende também como é o grupo de pesquisa. Mas essa questão de enraizamento, ela não altera muito o resultado. Tem que verificar mesmo o agrupamento. E aí aqui a gente consegue visualizar que, por exemplo, todas as sequências P1 estão agrupadas, B1, 7, B1, 351, e a gente consegue ver que elas ficam bem próximas umas das outras. E aí a gente quer exportar essa árvore. A gente consegue exportar também no iTool, no formato assim, editável, né, que é o SVG, ou no PDF. Tem outros formatos aqui também, Nexus, Neowiki, que são formatos de árvore mesmo que você consegue abrir em outros programas. Por exemplo, no Mega. O Mega abre o Neowiki. Outro programa que eu gosto de utilizar muito também para fazer a edição é o Figtree. Só que o Figtree, ele não é online, ele é um programa que você baixa no desktop e trabalha com ele. Só que eu gosto de trabalhar muito com o Figtree, aqui é o link para vocês baixarem, está disponível, porque vocês conseguem dar um zoom, colorir os ramos diferentes, então ele é bem interessante. Vou abrir aqui para vocês o meu computador, só para vocês darem uma olhada, assim. Então, Figtree. Quando você abre ele, ele pergunta qual que é o valor que você quer classificar os ramos da sua árvore. E a gente coloca que é o Bootstrap. Aí dá o OK. Ele aparece a filogenia, né? Você vem aqui em Node Labels e seleciona o valor de Bootstrap para aparecer. Lembra que eu falei com vocês que no caso de vírus, geralmente o valor de Bootstrap fica baixo? Isso acontece muitas vezes aqui, ó, por exemplo, o Bootstrap de 39. Mesmo dentro de uma mesma linhagem, tá vendo? E isso é devido a até mesmo a variação de mutações dentro da linhagem. Qual que é a diferença entre linhagem e variante? A linhagem, ela tem um conjunto de mutações que determina aquela linhagem. Mas dentro daquela linhagem ainda podem surgir outras mutações. Só que essas mutações são mais pontuais. Vamos dizer que é uma ou duas mutações em posições diferentes. E aí isso vai classificar uma variante. Então, apesar de isso aqui ser uma mesma linhagem, que é a B117, podem ser variantes diferentes. E por isso, o valor de Bootstrap reduz. Então, quando a gente trabalha com Covid-19, é muito importante a gente trabalhar com o maior número de dados públicos possíveis, porque a gente vai conseguir inserir, né, as nossas sequências-alvo, né, de estudo, junto com essas sequências disponíveis em bancos de dados, e verificar a proximidade entre elas. E aí, assim, nesse caso aqui, por exemplo, que o valor de Bootstrap está baixo, e a gente sabe que é a mesma linhagem, o que vocês fariam nesse caso? O que vocês acham? O que vocês podem argumentar? Alguém pensou em alguma coisa? Para o valor de Bootstrap ser baixo? Eu já dei a resposta. Não entendi a pergunta. Olha só, a gente tem aqui a mesma linhagem. Teoricamente, esses vírus eles têm que ser muito próximos, porque são a mesma linhagem, a gente confirmou até pelo pangolim. Mas será que realmente essas sequências são próximas uma das outras? O que pode ser a razão desse valor de Bootstrap ser 39, mesmo sendo aqui a mesma linhagem? O que vocês acham? Não foi o que tu falou das mutações pontuais? Exatamente, serem variantes diferentes. Então, por isso que é importante também, quando a gente, no caso de COVID, né, de SARS-CoV-2, quando a gente encontra o valor de Bootstrap muito baixo e o agrupamento de linhagens aqui é conjunto, provavelmente são variantes diferentes.
E aí é importante a gente analisar, porque pode ser que você descubra, inclusive, uma nova variante. Igual aqui no Brasil, a gente descobriu várias variantes que estão circulando. Em São Paulo, recentemente, descobriram uma variante que é próxima da linhagem que foi identificada pela primeira vez na África do Sul. Então, isso demonstra que o vírus está em constante mutação e evolução. Então, nesse caso aqui, quando a gente vê o bootstrap muito baixo, seria legal a gente trabalhar com um programa tipo tablet para verificar base a base, posição por posição, se existe variantes, né, mutações em outros pontos que não são considerados específicos daquela linhagem. Porque aí você já vê, então, que é uma nova linhagem, uma nova variante dentro daquela linhagem. Todo mundo entendeu? Sim. Sim? Então é isso, gente. A gente tem a filogenia e cada um pode brincar. Então, aqui, por exemplo, no Fig Tree, igual eu falei, a gente pode escolher aqui uma cor. Deixa eu colocar o rosa aqui. Aí aqui ele já fica rosa, tá vendo? Vocês podem mexer à vontade nele, explorando. Deixando a filogenia toda colorida. Aqui você pode selecionar também e pedir para fazer o enraizamento de outra forma. Você pode também selecionar o jeito que você quer que fique, né? Aqui a árvore não está enraizada. Aqui está enraizada, aqui é no formato circular. Você pode ver o zoom, no caso de trabalhar com muitas sequências. Você pode ter o zoom aqui também. E colocar aqui, alinhar as sequências igual fica no iTool. Tem como também você deixar curvado para ficar mais, vamos dizer assim, visual, dependendo do seu dado. Aqui o tamanho da raiz, você pode selecionar também. Tem gente que gosta de colocar a raiz maior. Eu não aconselho, porque o pessoal tá assim, o que tem aqui depois dessa raiz? A gente não sabe. Então, eu sempre deixo a raiz curta. Então, a gente vai mexendo aqui e aprendendo o programa. Ele também, você consegue exportar a filogenia em formato imagem editável ou em outros formatos, e exportar as árvores em formato Nexus, Neowiki e JSON. O mais utilizado é o Neowiki, porque é um formato mais universal. Os programas tipo o Mega, o Eugene, que eu falei com vocês, eles todos abrem o Neowiki. Então, a gente salva o Neowiki. No final, eu acho que eu deixei até um arquivo Neowiki salvo na nossa pasta também. Só colocar aqui .neowiki, ele já salva. Eu acho que está aqui na pasta. Não coloquei. Eu posso colocar para vocês depois. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, aprendido.